Você já parou para pensar no que realmente está sendo discutido na CPI das bets? Por trás dos holofotes e dos depoimentos dos influenciadores, tem um debate muito maior sobre legalidade, moralidade e o futuro do setor de apostas no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, meu nome é Edu Seckman, advogado de apostas, e hoje eu vou falar sobre um tema que tem dado o que falar nos últimos dias, que é a CPI das bets. E pessoal, nos últimos dias eu analisei bastante os depoimentos dos influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquiades, e eu refleti bastante sobre qual abordagem eu teria nesse vídeo. Eu poderia ter uma abordagem em vários sentidos. Pode ser uma análise jurídica, pode ser uma análise política, uma análise social, uma análise regulatória, uma análise apontando os erros de conceituação que foram feitos durante as sessões. Mas se eu fizer de todas essas abordagens, eu ficaria 2 horas aqui. Eu não quero ficar 2 horas aqui falando nesse vídeo. Então eu decidi que não vou fazer react, eu não vou analisar acontecimentos dessas sessões, mas eu vou trazer um posicionamento técnico sobre algumas questões que foram levantadas ali, que eu acho de extrema importância trazer um posicionamento melhor, um entendimento melhor do que realmente está acontecendo sobre o setor. Pessoal, vamos lá, de acordo com o site do Senado, a finalidade da CPI das bets é a seguinte: investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Bom, a finalidade é legítima. Eu penso que a construção da regulamentação é algo que vai sendo construído aos poucos e passa por isso, passa por debates, passa por formas de melhorar as regras hoje postas e criar um ecossistema regulatório que combata os malefícios atrelados às apostas. E eu sempre digo isso, isso é uma intenção legítima. Porém, quando a gente assiste às sessões, pelo menos as últimas sessões da CPI, a impressão que dá é que essa atividade econômica de jogos e apostas ainda está na ilegalidade, sem uma regulamentação, sem um controle, sem regras, como se fosse terra de ninguém. Então, se algum desavisado começar a assistir a CPI, vai se questionar bastante se, mas espera aí, essa atividade está legalizada ou não está legalizada? Porque a postura adotada parece ser de uma atividade que não foi legalizada e não está regulamentada. E isso que eu acho o grande problema. E pessoal, esse problema passa muito pelo fato de que uma série de perguntas que foram feitas pelos parlamentares não precisariam ser feitas se eles tivessem lido minimamente as portarias que já estão emitidas pela SPA do Ministério da Fazenda. Então assim, eu creio que, cara, cerca de 80%, pelo menos, das perguntas ali tem respostas ou na Lei 14.790 de 2023 ou nas portarias normativas da SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Então, a partir do momento que a gente não tem um estudo aprofundado dos parlamentares sobre quais são as regras que estão estabelecidas sobre o setor, as perguntas deles acabam sendo muito básicas e acabam transparecendo para a população que a atividade não está regulamentada. E quando apenas um lado fala, sendo que esse lado é assumidamente contra a legalização das apostas, e isso foi levantado uma série de vezes na CPI, nessas últimas sessões da CPI, a narrativa anti-bets começa a ganhar mais força e começa a, por não ter um contraponto à altura, acaba passando desinformações sobre o setor. E eu acho que é importante a gente botar alguns pingos nos is em relação ao que realmente está acontecendo no setor de apostas no Brasil. E pessoal, é evidente que existe sim ludopatia, existe sim endividamento por conta das apostas no Brasil. Isso não é negado em nenhum momento. E a regulamentação vem, na verdade, para combater exatamente esse tipo de coisa. Mas vamos analisar exatamente qual cenário a gente se encontra. O Brasil legaliza as apostas em 2018. Nessa lei é estabelecido que o Poder Executivo vai ter 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, para regulamentar a atividade, uma obrigação do governo de regulamentar a atividade. E o governo demora 6 anos para regulamentar essa atividade. Então, durante todo esse período de 6 anos, era uma atividade legalizada e não regulamentada, sem regras. O que acontece? Criminosos que enxergam uma brecha começam a explorar essa atividade. E já que não tem ninguém fiscalizando, já que não tem ninguém regulando, já que não tem regras estabelecidas, eu vou explorar, já que é uma atividade legalizada, porém não regulamentada. Eles começaram a se aproveitar desse fator. Então, a gente teve 6 anos de uma atividade legalizada e agora a gente só tem menos de 6 meses de atividade regulamentada. E já tem parlamentares questionando a efetividade da regulamentação. Então, pessoal, a regulamentação, como eu falei, não vai resolver todos os problemas da noite para o dia.
A atividade passou 6 anos crescendo desordenadamente e nada foi feito, nada de controle foi feito. E isso continua acontecendo. Então, o que a gente tem que observar é que a gente precisa sim combater esses malefícios, mas isso não vai ser feito da noite para o dia. E o governo também tem culpa por conta dos problemas que estão acontecendo hoje no Brasil. Talvez se o governo tivesse regulamentado a atividade em 2019, por exemplo, a gente já teria uma regulamentação muito mais madura e a ludopatia e o endividamento que hoje se estabelece no Brasil talvez estivessem muito mais mitigados atualmente. Então, pessoal, voltando para a Virgínia e para o Rico, basicamente eles são influenciadores que divulgam empresas que exploram uma atividade legalizada no Brasil, obtiveram uma licença do governo federal para explorar essa atividade, pagaram 30 milhões como taxa de outorga, pagam impostos e taxas, geram empregos, cumprem com uma série de regras estabelecidas pelas portarias da SPA, estão sujeitos a uma fiscalização e procedimentos sancionadores rigorosos, caso não cumpra essas regras, e mesmo assim são pintados de vilões e de inimigos da sociedade. Tanto as empresas como também os influenciadores que divulgam essa atividade. E aí que a figura da CPI muda de discussão. Deixa de ser uma discussão sobre legalidade ou ilegalidade dos atos e passa a ser uma discussão sobre moralidade. E pessoal, assim, todo mundo tem direito a gostar ou não gostar de apostas, ou de não gostar de publicidade, divulgação de casas de apostas. Da mesma forma que eu também tenho direito de também não gostar de bebida alcoólica, de cigarro, de drogas, enfim. Todos nós temos liberdade para definir o que gosta, o que é condizente com suas crenças e valores. Mas uma coisa é você não achar moral uma atividade por ela não estar de acordo com seus bons costumes e não estar condizente com suas crenças e valores. Mas outra coisa é você direcionar e impor a sua visão à opinião pública através de perguntas e discursos tendenciosos. Porque opinião pessoal não pode pautar política pública. E a sensação que dá quando a gente assiste a CPI é que estão querendo dar lição de moral nos influenciadores. Como se, por eles fazerem uma divulgação de um operador de apostas licenciado, de uma atividade que é lícita, e eles estão sofrendo algum tipo de reprimenda e de repressão por conta disso. Então a imagem que transparece na CPI é que a atividade continua ilegal, continua desregulamentada e sem regras. Então é isso que, quando a gente assiste, que parece. E pessoal, eu já abordei esses temas aqui em vários outros vídeos e artigos que eu já escrevi. E um deles é um artigo intitulado O Inimigo Não é Aposta, do Poder 360, cuja ideia principal é basicamente o seguinte: proibir uma atividade é a solução mais fácil e mais populista a ser adotada, porque você agrada a grande parcela dos seus eleitores e você não precisa se aprofundar em estudar algum assunto para você saber como combater aquilo de maneira efetiva. Você basicamente lava as mãos e se livra do problema, achando que está se livrando do problema, só que não se livra do problema. Vocês realmente acham que antes da legalização das apostas em 2018 a gente não tinha ludopatas e endividados com jogos? Óbvio que a gente tinha. Esse problema já existe há décadas no Brasil. E não é porque foi legalizado que começou a ter esse problema agora. Então, o que a gente vê, na verdade, é que essa discussão de proteção às pessoas vulneráveis relativas a apostas, que têm transtornos relativos a apostas e endividamento, só começaram, efetivamente, com a regulamentação. Antes da regulamentação, a gente não discutia esses assuntos. E a regulamentação veio exatamente para isso. O ponto crucial da regulamentação que a gente defende há tantos anos é exatamente para a gente combater os malefícios atrelados às apostas para o consumidor final. A regulamentação, no final das contas, é para isso. Esse é o objetivo de regulamentar. De mitigar ao máximo os malefícios. E os malefícios não vão sumir magicamente porque a atividade foi proibida. Mas as pessoas que defendem eventual proibição vão lavar as mãos se conseguirem proibir. E provavelmente nunca mais vão tocar no assunto de combate à ludopatia ou o endividamento dos apostadores. Porque a atividade está na ilegalidade, então o problema não existe. Mas na verdade a gente só vai encarar de frente o problema quando a gente souber quem são, quantos são e onde estão todas essas pessoas vulneráveis relativas a apostas. Udo, mas influenciadores influenciam muitas pessoas para apostar e eu acho que isso não deveria ser permitido. Eu vejo de forma diferente. Eu acho que a publicidade é um meio importantíssimo para a gente conseguir dialogar e educar o consumidor. Porque, pessoal, pensa comigo, grande parte dos problemas que a gente está tendo hoje
é principalmente porque o brasileiro ainda vê a aposta como sendo uma forma de investimento. E a aposta não é para ser vista como uma forma de investimento. A aposta é para ser vista como um entretenimento. A aposta não é para ser vista como um investimento em bolsa de valores, para você ganhar uma renda passiva. Não é para ser vista como uma forma de você mudar de vida. Nem como você ganhar uma renda extra, de você ficar rico. Não é. É para ser vista como um entretenimento. O dinheirinho que sobra no final do mês que você iria para o cinema, para ver um filme, para pagar o Netflix, a mensalidade do Netflix, para você ir numa partida de futebol, pagar o ingresso para ir numa partida de futebol no estádio. É para ser visto dessa forma. E não como investimento. E essa é a grande questão do problema. E sem a publicidade, a gente não vai conseguir conscientizar o consumidor brasileiro a saber tudo isso. Então, essa é a grande questão. Com a publicidade é um grande meio, um instrumento para conscientizar as pessoas sobre o que é uma aposta, conscientizar as pessoas sobre os riscos relacionados a apostas, conscientizar as pessoas sobre o tratamento que deve ser levado caso a pessoa sinta que está perdendo o controle em relação às apostas, demonstrar o que significa o jogo responsável e quais são os princípios atrelados ao jogo responsável que devem ser aplicados em termos de limitação de tempo para apostas, em termos de limitação de valores para apostas, em questão de você fazer pausas quando você está apostando. Então, todas essas questões educativas sobre o setor de apostas só conseguem ser efetivadas através de uma publicidade efetiva. Então, pessoal, imagina os dois seguintes cenários. Primeiro cenário, proibição total de publicidade de apostas. Não tem mais publicidade de apostas no Brasil. Os consumidores, apostadores, vão ter muito mais dificuldade de diferenciar operadores legais dos operadores ilegais. Isso aí é temerário, isso aí é bem perigoso. Porque se não tem ninguém fazendo publicidade, qual que eu sei que é o legalizado? Porque se eu não vou estar divulgando quais são os operadores legalizados que podem fazer publicidade, eu não tenho essa forma de diferenciação. Da mesma forma, o consumidor também não vai estar ciente de que se uma aposta é um investimento ou entretenimento, porque não vai ter publicidade fazendo esse disclaimer. Não saberemos quais são os riscos atrelados às apostas, da ludopatia, de canais para tratamento do apostador, institutos de apoio. Não teremos esse tipo de informação, esse direcionamento do consumidor. E agora imagine o cenário 2, em que todos os influenciadores cumprem exatamente todas as regras estabelecidas pela portaria 1231 da SPA. Lá, essa portaria, ela estabelece todas as regras de publicidade e jogo responsável. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Se os influenciadores aplicarem tudo aquilo ali, fazendo todos os disclaimers, divulgando a portaria da licença do operador, dizendo que é proibido para menor de 18 anos, dizendo que jogo tem risco sim de vício, que jogo não é uma forma de investimento, você deve utilizar isso como uma forma de entretenimento apenas, alertar sobre os riscos atrelados às apostas, direcionar para eventual tratamento caso ele pense que verifique que está perdendo o controle em relação às apostas, seguindo tudo à risca. Só assim que a gente vai conseguir educar e conscientizar a população sobre os riscos atrelados às apostas. A publicidade é um veículo para isso. E os influenciadores, eles influenciam para o bem e para o mal. Cabe a nós estabelecermos as regras que já estão estabelecidas na portaria 1231. A questão de verificar se tem algo mais a ser estabelecido ali, a construção da regulamentação é algo contínuo, como eu já falei antes, mas as regras estão postas e os influenciadores devem seguir essas regras. Caso eles não sigam essas regras, as portarias também estabelecem punições, penalidades severas de quem fizer publicidade irresponsável ou até ilegal. Punição administrativa, punição civil, até criminal. Então temos punições para isso. Mas proibir não vai ter o efeito que as pessoas estão imaginando. Proibir a publicidade e a publicidade por influenciadores. Vai ter o efeito reverso. Então, pessoal, a CPI das bets tem que deixar claro para a população brasileira que a atividade de apostas está legalizada e regulamentada no Brasil, que já existem operadores licenciados no Brasil que podem fazer publicidade de apostas, mas também existem sim operadores ilegais que continuam operando no Brasil que precisam ser combatidos. Mas a gente só vai conseguir combater isso de maneira efetiva quando a gente parar de tratar o setor como inimigo e passar a tratá-lo como parte da solução. Porque só com a regulamentação a gente consegue combater esse mercado ilegal. A frase do JK, de 50 anos em 5, é muito bonita. Mas a gente não vai conseguir corrigir 6 anos de legalidade desordenada em menos de 6 meses de mercado regulamentado. Infelizmente a gente não vai. Então a gente precisa dar tempo para a regulamentação se estabelecer, construir uma regulamentação cada vez mais robusta e corrigindo os erros pontuais, para aí sim a gente começar a ver como a gente foi
teve sucesso na mitigação dos malefícios relativos à ludopatia e ao endividamento no Brasil.